Olá, você está acompanhando o programa Fala Vereador e você já sabe que aqui na Câmara nós temos um compromisso com você, que é a cada semana trazer um vereador para conversar sobre as atividades do mandato. É mais uma forma justamente de aproximar o Legislativo e a população tatuiana. Hoje recebemos aqui o vereador Alex Leite Mota, o vereador Alex Mota. Vereador, seja muito bem-vindo e você que está aí, não saia daí, continue com a gente que o programa Fala Vereador já começou. Estamos de volta com o programa Fala Vereador. Você já viu que hoje estamos recebendo aqui o vereador Alex Mota. Vereador, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar essa conversa, essa entrevista propriamente dita, fazer um rápido currículo do senhor. O senhor que foi eleito em 2024, né, vereador, pelo União Brasil, com 852 votos. É o primeiro mandato aqui na Câmara Municipal, o primeiro ano, né, agora dessa legislatura, mas um ano que tem sido corrido, né, vereador? A gente até fez um levantamento aqui do senhor, 122 requerimentos até o momento, 13 projetos de lei, sejam individuais ou em coautoria com outro vereador. Desses projetos, 8 já se tornaram leis, né, municipais, 2 projetos de resolução, né, também da mesma forma, ou individual ou em conjunto com outros vereadores, 15 indicações, 74 moções. Então, a gente até conversava um pouco aqui, né, antes da gravação, que quem tem aquela ideia que o vereador trabalha só de segunda-feira está enganado, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado a todos, obrigado, Hugo, por estar aqui presente hoje e a gente poder compartilhar um pouco com a população o que realmente a gente faz, né, dentro da Casa aqui Legislativa, dentro da Câmara Municipal. E você foi muito feliz em comentar isso, porque realmente, para algumas pessoas, a gente tem uma certa visão que vereador acaba não fazendo nada nesse sentido. E não é bem isso que a gente vivencia aqui dentro, principalmente eu, né, meu primeiro mandato, como você disse, eleito pela União Brasil, com 852 votos. A gente tem, né, um compromisso com a população de realmente levar para eles as demandas que eles trazem para a gente apresentar soluções, apresentar ideias, projetos. Você acabou de listar aí alguns dos projetos nossos e a gente apresenta para o Executivo e, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer um bom trabalho e estamos conseguindo mostrar à população que realmente nós somos eleitos para trabalhar. E em relação a justamente o trabalho, né, que o senhor estava falando até há pouco com a gente, como que tem sido a recepção do senhor pela cidade? Como é que a população tem acolhido o senhor, esse trabalho que tem sido feito? Que daí o vereador também, igual eu falei, não fica daí só na Câmara, né? Sim. Acaba percorrendo toda a cidade para desenvolver esse trabalho. Sim. Olha, Hugo, a aceitação por ser meu primeiro mandato, apesar da gente já ser de uma família conhecida na cidade, tradicional, eu ter o meu comércio na cidade há muitos anos e a gente ser conhecido, mas a gente não era conhecido politicamente, né? Então é diferente você estar na rua como cidadão comum, empresário, alguma coisa nesse sentido, e outra coisa é você ser um representante do povo, né? Então realmente as cobranças são grandes, as demandas são grandes, mas eu tenho visto assim e tenho sido acolhido pela população de uma forma muito gratificante, que eles têm reconhecido o trabalho que a gente tem feito, a dedicação que nós estamos tendo com o nosso mandato e com relação às demandas que eles trazem para a gente, essa atenção e esse carinho que também a gente dá para a população. Eu acho que isso está sendo uma via de mão dupla no meu mandato, Hugo. Eu estou muito satisfeito e espero que a população também, pelo feedback que eu tenho sentido, também estão satisfeitos com o que a gente está trabalhando e estamos honrando, na realidade, com o compromisso que eles depositaram em mim, o voto de confiança, e nós estamos sendo fiéis a eles nesse sentido, né? E um espaço como esse que nós estamos aqui dando andamento agora, que é o Fala Vereador, uma experiência em vídeo, acaba ajudando, ainda que o senhor tenha suas redes sociais, mas é mais um espaço institucional, né? Sim, perfeito, Hugo. Acho que essa inovação que a nossa casa hoje, a nossa Câmara Municipal está propondo para nós vereadores é de suma importância, porque nem todos têm forte a rede social ou ainda a parte do marketing, né, nesse sentido, mas assim, para você ter uma ideia, Hugo,
eu levantei uma bandeira, por eu ser professor de educação física, ter a minha empresa que é uma academia e tal, eu levantei a bandeira do esporte e eu fui atleta profissional. Então a gente levantou a bandeira do esporte. Então para muitas pessoas, para a nossa população em geral, a gente é tido como o representante do esporte hoje na casa. E não, só que a gente não levanta, nós vamos falar sobre isso hoje. Não é só sobre o esporte que a gente fala. E esse caminho, hoje, esse que vocês estão proporcionando para a gente acaba mostrando à população o que realmente a gente acaba fazendo aqui dentro, que não é só uma bandeira, a gente acaba atuando em outras áreas que às vezes a população não fica sabendo. E através de um canal desse vai ter um acesso melhor para a população entender e saber o nosso trabalho aqui dentro, entendeu? Exatamente, aí o senhor falou da bandeira do esporte e eu ia complementar justamente nesse sentido, que ainda que seja talvez uma atuação principal, mas não ficou só no esporte, né? E a gente vai até conversar sobre isso a partir de agora, falar justamente sobre os projetos de lei que o senhor apresentou, ou que estão tramitando aqui na casa, ou que já foram aprovados e foram para o Executivo, e mesmo aqueles que já foram, se transformaram em lei, justamente os 3 que a gente vai conversar hoje são projetos que já são uma realidade, já são leis municipais aqui em Tatuí. O primeiro, como não seria diferente, imagina, é justamente o Rua do Esporte, né? Se a gente for comparar com uma família, seria o seu primeiro filho aqui na Câmara, né, vereador? Fala pra gente como é que foi a elaboração, depois da aprovação, como é que estão sendo as atividades hoje da Rua do Esporte, até para quem não conhece, né, entender como é que funciona, né, um projeto para os domingos, né, das 6 da manhã até as 3 da tarde, com diversas atividades, prática de esporte e lazer pela população, e foi o primeiro projeto do senhor aprovado aqui na Câmara. Hugo, isso daí traz um pouco da minha essência, né? Hoje eu falo que, claro, que a gente tem a raiz da família, mas hoje eu me coloco muito assim, se eu sou o que eu sou hoje, devo muito à minha profissão, né? Então, assim, através do esporte foi que me trouxe até aqui. Então, eu vejo a importância disso para a sociedade, para a população de um modo geral. Então, eu lembro da minha época como atleta, a gente tinha muitas crianças e jovens que não tinham as mesmas condições, de repente, de ter o que a gente conseguiria ter, né? Mas hoje o objetivo principal que a gente pensou nesse projeto é o quê? Principalmente tirar as crianças das ruas. E eu vou dar um exemplo para você aqui, Hugo, que aconteceu durante minha pré-campanha. A gente já assiste um bairro da cidade com o esporte e nesse bairro nós tínhamos uma criança, um adolescente, assim, olhando com um olhar de profissional da área, um futuro atleta exemplar, assim, no sentido de habilidades e tal, e infelizmente nós conseguimos uma agenda para ele, para fazer uma peneira no Santos Futebol Clube, e quando chegou a data dessa peneira, esse adolescente tinha sido recolhido pela polícia. Então isso nos entristece, e assim, se a gente tivesse conseguido salvar uma vida dessa, eu acho que a minha ideia com relação à Rua do Esporte da capital da música é mais em cima disso, de tentar tirar as crianças da ociosidade. Hoje nós temos muita a parte da internet, você pega as crianças hoje, celular, videogame, e acabam esquecendo realmente aquelas brincadeiras que era da nossa época, né? Tipo um pega-pega, um polícia e ladrão, um pique-esconde, nesse sentido assim, e aquelas brincadeiras que tinham de rua e aonde eu como profissional, a gente vê que é onde melhora a imunidade, melhora a coordenação motora. Isso nós falamos da parte física da pessoa, né? Fora a parte intelectual, familiar, convívio social. Então, esse foi um dos primeiros projetos que realmente a gente quis, né, batalhar, trabalhar em cima dele, para que a gente pudesse ter essa eficiência no projeto. E trazendo agora para a realidade, Hugo, realmente o prefeito já sancionou, nós já tivemos, acho que, 3 ou 4 edições da Rua do Esporte na capital da música. Tem uma média de quantas pessoas têm participado a cada edição? Como é que está sendo a adesão? Olha, Hugo, na realidade, assim, a primeira vez choveu, mas mesmo assim nós tivemos um público bacana, que nós usamos ali a rua de trás do Paço Municipal, nós fechamos aquela rua, nós víamos pais levando as crianças a andar de bicicleta na rua, skate, patins, sabe? E hoje está tendo
uma aceitação muito boa, que as pessoas estão nos perguntando direto, quando vai ter a próxima? Quando vai ter a próxima? Já gerou uma expectativa. Já gerou uma expectativa. Inclusive de levar para outros bairros. Eu acho que essa é a ideia principal. E não só ficar restrito no único local, né? Mas aí já depende também um pouco do executivo, né? A gente fez a lei, estamos em cima para que isso aconteça, né? Mas o local e as datas a gente ainda depende do executivo para formalizar isso, mas já está acontecendo e está dando muito resultado. Até porque o executivo ele acaba ali daí definindo também condições para fechamento da via, né? Porque de repente no primeiro momento o pessoal vai falar, nossa, vai fechar a rua 11 de agosto, vai fechar SP 127, claro que não é essa a ideia, né, vereador? Sim. Mas é interessante essa questão da convivência comunitária que o senhor citou, né? E pelos resultados tem dado certo. Sim, sim. Graças a Deus tem dado certo, Hugo. E a resposta da população está sendo muito gratificante, entendeu? Porque eles estão aguardando e nos cobrando quando vai ter a próxima e aonde vai ser. E geralmente eles falam, viu, vai vir para o meu bairro aqui a semana, né, esse mês e tal. Então a gente está tendo essa demanda, essa procura muito interessante. O objetivo, imagina, é que, claro, as edições percorram toda a cidade mesmo, né? Sim, sim. O segundo projeto, vereador Alex, também já se tornou lei municipal, até só para complementar a informação, para você que está acompanhando a gente aí, o projeto da Rua do Esporte, Capital da Música, hoje é a Lei 6.051, de 29 de abril de 2025. Então, também, se você quiser ver a fundo, né, ver com detalhes, né, essa lei de autoria do vereador Alex, é a Lei número 6.051, de abril desse ano. O segundo projeto que a gente vai conversar aqui, vereador, é o projeto sobre a divulgação da lista de medicamentos, que também hoje já é uma lei municipal, vem até em complemento a uma lei que já existia anteriormente, né? Hoje é a lei número 6.111, de 29 de agosto de 2025. O senhor citou bastante, quando elaborou essa propositura, sobre a questão de garantir mais transparência e mais eficiência na gestão pública e facilitar o acesso dos cidadãos, né? Então, também gostaria que o senhor comentasse com a gente sobre esse projeto, também uma iniciativa sua. Perfeito, Hugo. Como você disse, já existia um projeto parecido na casa e a gente veio complementar ele. E o objetivo principal desse projeto é realmente trazer para a população essa transparência. Porque hoje, na realidade, às vezes o munícipe sai da sua casa para ir até o postinho para retirar o seu medicamento. Às vezes ele desloca até lá e esse medicamento de repente está em falta, né? Não tem ainda ali, não chegou. E tem todo esse trâmite de deslocamento, de tempo, vamos chamar português claro, né? De tempo perdido, né? Com relação a isso, e isso mostra uma certa transparência para a população, inclusive para a própria gestão, aonde a gente propõe para que o executivo coloque tanto os medicamentos que estão em estoque, os que estão em falta e o local onde eles estão, para que a população possa ir direto no local e retirar esse medicamento com essa transparência. E eu acho que isso gera vamos usar o termo, uma transparência, até para a administração, no sentido de saber, tipo, precisamos ter tal medicamento lá que está em falta, ou o estoque está acabando, já vamos ver como que a gente faz para solicitar isso e assim por diante, né? Abrir ata de compras e coisa e tal. Então, acho que esse é um ponto principal que a gente quis, é que a população tenha, assim, essa otimização de tempo e ir na certeza que o medicamento está lá ou não está, entendeu? Que a população tenha como acessar um sistema, né, como também está previsto nessa lei, justamente para consultar o que está disponível, o que eventualmente não está, até se tem previsão, de repente algo que está faltando, previsão de voltar ao fornecimento aí, né, regular. E um outro ponto que o senhor comenta, justamente aí, né, na sua fala, sobre fortalecer o vínculo entre a administração e os cidadãos, né, também é uma maneira de aproximar a administração, disponibilizando ao munícipe um sistema que ele possa consultar os medicamentos. Sim, perfeito. Eu acho que esse foi um dos pontos principais que a gente pensou nesse projeto de lei específico, entendeu? Porque são demandas que chegam para a gente, né, de se deslocarem, de repente não ter, e aí porque falta informação. Então, acho que isso é um meio da gente diminuir essa dor do munícipe, dele podendo acessar essas informações, fica muito mais
claro e mais objetivo, né? E o senhor tem acompanhado com o executivo, como é que está hoje? Hugo, na realidade, faz pouco tempo que foi sancionado. 29 de agosto. Isso. A gente tem conversado com a secretária da Saúde, com a Fabiana, e estamos alinhando sim nesse sentido, porque não é só a gente fazer a lei e realmente ser aprovado pelos nossos colegas aqui, pelos nobres pares que aqui estão com a gente no mandato, mas é a gente também fiscalizar isso daí na prática, né? Senão não adianta nada a gente vir, pensar, fazer um projeto, ser aprovado na casa e de repente virar lei, que o prefeito sancionou, e aí não ter isso aí acontecendo. Então cabe a gente também fiscalizar isso para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Só fazendo um parênteses aqui, antes que a gente passe para a próxima pergunta, o senhor tem um feedback da população conforme vai apresentando os projetos? Recebe demanda da população, de repente, para elaborar um projeto? Como é que é no dia a dia? Olha, Hugo, na realidade a gente tem algumas demandas e a gente acaba pensando em cima delas. Essa da transparência do medicamento foi isso, né? Foi uma das demandas que chegaram para a gente e tipo, a gente vai até o posto, não tem, aí fui nesse posto, não era nesse, era no outro e assim por diante. E aí em cima disso a gente vai criando, tendo ideias para ver como que a gente pode melhorar o dia a dia do nosso munícipe, dos nossos cidadãos aqui da cidade, né? Para trazer mais conforto para eles nesse sentido, né? Então a maioria dos projetos tem uns que nem a Rua do Esporte, era um sonho meu, uma coisa que deu muito certo comigo e com muitos amigos, nesse sentido de prática, né, esportiva aí, mas grande parte é a respeito das demandas que chegam no nosso gabinete, sim. Tá. Só para a gente finalizar essa parte desse projeto especificamente, Sim. Reforçando, né, para quem estiver acompanhando a gente, que esse projeto sobre a divulgação da lista de medicamentos, hoje também já é uma lei municipal, de autoria do vereador Alex Mota, lei número 6.111, de 29 de agosto de 2025. Então, também quem estiver acompanhando o nosso programa pode acessar depois o site da Câmara, ver detalhadamente o projeto, né? Tem bastante coisa importante prevista também nesse projeto do vereador Alex. Vereador, mais um projeto do senhor que se tornou lei municipal, que é o projeto que institui aqui na cidade de Tatuí a Feira de Profissões e Carreiras. Esse projeto, inclusive, foi feito numa parceria com a vereadora Michele Vassi e hoje é a lei municipal número 6.059. Então, aqui entre os pontos, né, só para a gente citar rapidamente, fala de proporcionar informações aos estudantes sobre áreas de atuação profissional, cursos técnicos de graduação, que o Poder Executivo vai definir em conjunto com instituições de ensino sobre o andamento desse programa, como que vai ser feita as atividades, né? Sobre painéis de discussão, estão previstos aí para a realização desse programa, oficinas práticas, enfim, também é um projeto importante, né? Como a gente estava falando no começo, o senhor ainda que tem a bandeira do esporte, mas Sim. A sua atuação hoje já extrapolou a fronteira só do esporte. Né, e hoje focando também com um projeto na área de trabalho, de profissões, de formação profissional, enfim. Sim. Hugo, na realidade, esse projeto da Feira das Profissões veio, isso não foi uma demanda, na realidade, mas foi também uma coisa que aconteceu comigo. Hoje em dia, vou dar um exemplo meu, que é uma coisa mais real e concreta, né? Eu fui prestar vestibular, Hugo, eu tinha 17 anos. Quer dizer, eu já ingressei na faculdade, porque eu faço aniversário fim de ano, eu entrei na faculdade com 17. Então, ou seja, na teoria ainda um jovem que será que seria aquela profissão mesmo que eu teria escolhido para mim ou não? A gente vê muitos começarem e desistirem porque não era aquilo que pensava que fosse. E eu falo porque eu tive essa educação vocacional na escola. A gente teve uma semana onde a escola proporcionou que vários profissionais de determinadas áreas fossem até a escola e ministrassem mini palestras falando o que realmente era de cada profissão. Então, tipo, hoje, se eu fosse ministrar uma palestra, eu ia falar sobre um profissional de educação física. Antigamente, eu ia falar para você, Hugo, que a gente iria só para a área escolar. O professor de educação física antes era só para dar aula de educação física escolar. E hoje, se eu começar a citar aqui, eu abro um leque para você que você fala, nossa, não sabia que o profissional de educação física atuava em todas as áreas.
entendeu? Então, acho que é pertinente e importante para que os jovens possam ter esse acesso a essas profissões e para poder, querendo ou não, vai ser o futuro dele, vai ser uma profissão que ele pode levar para a vida dele, né? Então, a gente pensou nesse projeto especificamente, voltado, vamos pensar, que nem você acabou de falar, a gente é tido ou fiz a campanha como a bandeira do esporte em si, mas hoje nós já apresentamos 3 projetos de lei, Hugo. O primeiro, realmente, o pai da criança com relação ao esporte. O segundo, na área da saúde, na parte dos medicamentos e tal. E agora um terceiro que já virou lei, que a gente parar a pensar, seria na parte de educação, né? Educacional e profissional. Então, acho que esse projeto especificamente é para isso, para que jovens hoje possam ter mais conhecimento em outras profissões, que de repente desperte a vontade deles fazerem aquela faculdade ou ir para aquela profissão, sabendo que realmente é aquela profissão, né? Eu lembro que o senhor falou em tribuna, quando houve a votação do projeto, e até eu anotei aqui, justamente sobre isso, que o objetivo principal é auxiliar os jovens na escolha profissional, vocacional, como o senhor até reforçou agora, porque muitos estudantes enfrentam dificuldades em identificar caminhos acadêmicos e de carreira que sejam compatíveis com aptidões e com os interesses ali de cada um. Então, o projeto, né, na prática, ele vai jogar uma luz, vai dar um norte para quem, de repente, está saindo do ensino médio, ainda não tem uma ideia e tem, justamente como o senhor falou agora, tem um leque gigantesco, independentemente da área que a pessoa opte por seguir, né? Perfeito, Hugo. E é essa a ideia e é esse o raciocínio que fez a gente pensar nesse projeto de lei, entendeu? E então, reforçando, né, esse projeto da Feira de Profissões e Carreiras, também de autoria do vereador Alex, em coautoria com a vereadora Michele Vaz, hoje é a Lei Municipal 6.059, de junho de 2025. Você também está acompanhando a gente, você jovem, que talvez tenha alguma dúvida aí em que carreira seguir, aí veja com mais detalhes, né, essa lei, também está no site da Câmara, e de alguma forma esse projeto em prática aqui na cidade vai te ajudar aí, você que está no ensino médio, ensino fundamental, está procurando aí uma área para atuar depois profissionalmente. Lei 6.059 de 2025. E aí, vereador, a gente tem mais um, né? Esse ainda está aguardando a sanção do Executivo, que é o programa Adote um Projeto, né? Esse para a gente caminhando para o final da nossa conversa. O projeto de lei 3 de 2025, de sua autoria, que incentiva empresários aqui de Tatuí a apoiar iniciativas nas áreas sociais, culturais, educacionais, esportivas ou ambientais, mediante parcerias público-privadas, né? Então, esse projeto já foi aprovado na Câmara, hoje aguarda a sanção do Executivo para se tornar lei, mas também mais um projeto importante, né, vereador? Sim, Hugo. A gente teve a aprovação, né, faz poucos dias aqui na casa desse projeto e estamos aguardando realmente a sanção do prefeito para virar lei. E a gente pensou porque, assim, tem vários projetos que existem na nossa cidade, Hugo, e já existem parceiros para isso. Tem várias empresas que já acabam subsidiando alguns projetos ou grandes projetos desses. Só que até então hoje como se diz, é informal ou no sentido sem ter um respaldo também do executivo para isso. E a gente acredita que grandes projetos podem ser adotados. E hoje nós temos na cidade Adote uma Praça, que deu muito certo, né? E aí foi em cima disso que a gente pensou nisso aí também. Então, assim, por que não algumas empresas adotarem alguns projetos, seja eles, que a gente acabou de citar, sociais, educacionais e afins, e também a empresa poder ter uma visibilidade em cima desses projetos e ter alguns incentivos, de repente, com relação a ser parceiro desse projeto. E com isso a gente acaba diminuindo também um certo custo para a prefeitura em determinados projetos, porque você acaba tendo parceiros público-privada, né, a parceria público-privada, aonde vai beneficiar esses projetos aí que você acabou de citar, Hugo. Um ponto que o senhor comentou também quando da votação, né, do projeto, justamente nesse sentido de fomentar
o bem-estar social, né? Antes disso até beneficiar a comunidade, lógico, né? Mas fomentar o bem-estar social, cultural e ambiental, ao mesmo tempo que fortalece a imagem das empresas como agentes de transformação. Até no projeto está previsto, inclusive, uma premiação para as empresas que se tornarem parceiras, né? Não, com certeza, que nem eu vou dar um exemplo aí, voltado um pouco, né, dentro da área que a gente quer, que é o do esporte, que nem a gente vê vários bairros da cidade com vários campinhos de terra, um exemplo, e de repente, por que não uma empresa vir e ser parceira nesse sentido e dar um suporte, e nada mais justo que ela possa, de repente, usufruir daquele espaço, colocando sua logomarca, divulgando para a população, para a cidade, que ela é uma parceira do município e está atuante dentro daquele projeto, né? Isso nós estamos falando de uma área. Imagine quantas áreas a gente pode usar esse tipo de projeto e o quanto isso vai beneficiar a população no modo geral e também vai gerar uma certa economia para o município, né? Muito bom, vereador. A gente está caminhando para o final da entrevista, passou rápido, né? A gente estava imaginando como é que seria. Mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui em nome da Câmara e pedir uma mensagem, né? Que o senhor fique bem à vontade, direcionada à população de Tatuí que acompanha o trabalho do senhor, seja aqui presencialmente na Câmara, seja pelas redes sociais, uma mensagem para a população, que inclusive a gente sempre bate muito nessa tecla que muito, né, do que é decidido na cidade, se não praticamente tudo, né, das decisões da cidade passam pela Câmara. Então é importante que a população também acompanhe os trabalhos, né, de vocês, vereadores. Então deixo um espaço para uma mensagem para a população que acompanha o seu trabalho, a população aqui de Tatuí. Joia, obrigado, Hugo. Hugo, o que eu queria deixar para a população? Eu acho que a gente começou falando isso. É meu primeiro mandato, nós estamos em outubro, vamos chamar assim, em menos de 10 meses nós temos alguns projetos já aprovados, nós citamos 3 que já viraram leis, então mostra o nosso comprometimento, a nossa dedicação para essa casa aqui principalmente e para a população e a dedicação que a gente está fazendo para trazer benefícios para cidade, para a população, né? E eu acho que esse é o principal ponto, Hugo, que eu queria deixar para a população. Tipo, contem sempre com o meu mandato, meu gabinete está de portas abertas, independente, Hugo, de lado partidário, eu acho que a gente tem que pensar no povo de uma forma geral, né? E pensar também no crescimento da nossa cidade. Eu acho que tudo que for benéfico para a nossa cidade, a gente está aqui para estar trabalhando e trazendo soluções para a nossa cidade e falar para a população realmente que podem ter certeza que eu estou me doando 110%, Hugo, não é nem 100%. Eu até brinco que às vezes é mais fácil me achar na rua, me achar na Câmara do que na minha empresa, entendeu? E olha que são 23 anos de empresa. Então, porque é um sonho que hoje eu conquistei, eu realizei. Então eu quero dar o meu melhor para que esse sonho se torne cada vez mais presente e a gente possa ajudar realmente quem mais precisa, que é a população e principalmente aquela ponta que às vezes não chegam as coisas para essa ponta e a gente é um caminho, faz a intermediação entre eles e o executivo e pode contar sempre comigo, sempre com o meu mandato, Hugo. Só antes da gente encerrar, acredito que cabe aqui rapidamente, a frente parlamentar, que é um trabalho importante também hoje em andamento aqui dentro da Câmara, e o senhor faz parte da frente de inovação, sustentabilidade, né? E também, energias renováveis. Energias renováveis, se puder passar para a gente um panorama de como estão os trabalhos da frente hoje. Joia. Obrigado, Hugo. É que a gente não sabia se o tempo dava, né? Mas, enfim, essa é uma frente parlamentar que a gente acabou criando também, pensando em tudo o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, né? É uma frente parlamentar da inovação, sustentabilidade, energias renováveis. Nós já tivemos reuniões com os diretores da ETEC e FATEC, já tivemos reuniões lá em Sorocaba, no Centro Tecnológico, e conseguimos já trazer muitas coisas, Hugo, que já está até em ata, que nós temos um prazo, né, de 90 dias para pôr isso em prática e formular tudo isso para apresentar uma proposta para o Executivo sobre essa frente. E também é muito importante, que eu acho que é a nossa função, ou essa frente que está nos proporcionando, Hugo. Pessoas dessas áreas específicas
conseguindo trazer essa demanda ou essas ideias para a Câmara, sabendo que a gente vai formalizar isso e entregar um projeto para o Executivo. Exatamente, porque Né? daí dentro da nossa conversa hoje, com certeza vai sair mais alguns projetos de lei Sim. por meio das atividades da Frente Parlamentar. Diante disso aí mesmo. E assim, está sendo muito bacana, a gente está tendo uma abertura muito grande, então assim, é só gratidão mesmo e falar que podem contar sempre com o meu trabalho, que é isso que a gente foi eleito para isso, Hugo. Mais uma vez, obrigado, vereador Alex Mota, vereador que foi o entrevistado do programa de hoje, o programa Fala Vereador. A gente está encerrando, mas não poderia deixar, mais uma vez, de agradecer a cada um de vocês que acompanhou, né, essa edição, essa entrevista, essa conversa, né, com o vereador Alex Mota. Convido para que acesse o nosso site, que é o câmaratatuí.sp.gov.br, inclusive vai estar aparecendo aqui na sua tela. Também a nossa página no Facebook, página oficial da Câmara, que é o @câmaratatuí, e o nosso canal no YouTube, que é o @câmaratatuí também. Inclusive no YouTube está disponível todo o acervo de vídeos da Câmara Municipal. E você que está acostumado a assistir TV, esse é aquele momento que sobe as letrinhas, né? Então até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.